nem lembro o nome mais agora, uma outra ferramenta. A gente experimentou, inclusive, alguns diálogos via WhatsApp mesmo. E eu digo para vocês, e eu sempre digo que eu não estou ganhando nada por isso, né? Mas o Zoom, ele é muito superior. Eu sinto muita falta, por exemplo, agora que eu estou usando o Google Meet, de vários recursos que o Zoom me permite usar e que facilitam a nossa interação e ajuda a essa conexão. Tá? Então, eu sugiro para vocês que vão experimentar esses diálogos online, se puderem pagar o plano da Zoom, vale muito a pena. A Zoom tem alguns planos, eu não sei quanto está hoje, porque o meu plano já é um pouco antigo, mas na época eu paguei algo como R$ 700 por um ano, e para mim tem valido a pena, porque eu estou passando o meu dia todo na frente do computador aqui, basicamente através do Zoom. Então, tem sido muito útil. Todas as reuniões de equipe, todos os nossos encontros ali têm sido pelo Zoom, à exceção quando alguém chama e usa uma outra ferramenta. Essas ferramentas servem muito bem, como a gente está usando aqui agora também, mas como eu disse para vocês, o Zoom tem algumas funcionalidades que vai ajudar vocês. Por exemplo, ele permite que você separe as pessoas em subgrupos. Ele permite lançar pesquisas, perguntas, enfim, uma série de funcionalidades muito interessantes. E também ele é muito dificilmente, eu até hoje não enfrentei nenhum problema de conexão com ele, nada disso. Ele é mais tranquilo de utilizar, mais leve. Bom, dito isso, a gente toma alguns cuidados, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente foi aprendendo a fazer com esses encontros online. A gente toma cuidado de ter uma pessoa cuidando da parte técnica, tá? A parte técnica do próprio Zoom, no caso, que é o que eu uso, né? Então, uma pessoa que vai cuidar do áudio, do vídeo, das dúvidas que surgirem. É muito comum as pessoas terem dificuldade de se conectar, faltar o Wi-Fi falhar, ou o 3G ou 4G, seja o que for que eles estão usando, falhar, a pessoa cair fora da conversa. Então, é importante a gente ter alguém que dê um suporte para as pessoas online, em tempo real. Então, sempre que a gente faz uma reunião como essa, a gente deixa o contato de uma pessoa da equipe, no nosso caso é o Fábio, que ele fica à disposição das pessoas durante todo o tempo. Então, surgiu algum problema, ele pode falar, as pessoas podem falar com ele via WhatsApp, que é um jeito mais rápido, prático de fazer isso, e ele auxilia as pessoas a tirar alguma dúvida, alguma questão tecnológica que ela não está entendendo e tal. Então, isso para nós tem sido muito importante. É outra sugestão que eu deixo para vocês. Se forem experimentar essa estrutura online, seria bom ter alguém para cuidar disso. Essa parte tecnológica, técnica, basicamente, se você tomar esses dois cuidados, né, escolher bem a ferramenta que você vai usar, tiver uma conexão Wi-Fi suficiente para fazer isso, estável, né, que não caia, e mais alguém para cuidar para ajudar, para auxiliar as pessoas, isso vai funcionar muito bem. Porque a maioria das pessoas vão ter algum problema, não estão acostumadas a utilizar esses programas, essas ferramentas, essas tecnologias, e elas vão precisar dessa ajuda. Tá? É muito bom a gente poder dar esse suporte para elas. Outra coisa importante, façam testes, né? Se você for convidar as pessoas para uma reunião como essa, promova ali com o sujeito um teste, uma conexão online, ver que dificuldades ele vai enfrentar, que necessidades ele tem. Bom, fora isso, se você puder, né, cuidar da questão de luz e som, né, da imagem, também é muito interessante, né?
Alguns cuidados são... Eu tô começando pelas coisas mais básicas, pessoal, assim, mas é importante. Não, mas é importante o pessoal saber também com relação à parte técnica, com certeza, as tuas sugestões de ferramentas, né, Paulo? Acho que hoje o Zoom e o Meet do Google são os que estão sendo mais utilizados e com gostos para ambos os lados. Mas é bacana o pessoal saber dessa parte técnica aí também, com certeza. Isso, eu acho, é porque senão você vai enfrentar problemas e você vai achar que essa mediação online não funcionou e o que você talvez tenha enfrentado foram dificuldades técnicas, tá? E então, para finalizar essa parte mais técnica, se você puder ter investir um pouquinho, eu comprei, por exemplo, uma webcam, porque as nossas câmeras do notebook ou do computador, geralmente elas têm uma qualidade inferior, e não é para parecer mais bonito, mas é porque ela capta muito menos luz e tudo, então, às vezes você nem vai conseguir aparecer direito na tela, e isso, para o que eu vou falar na sequência, sobre essa conexão entre as pessoas, é muito importante, tá? Então, você poder ser bem visto, né, bem reconhecido pelas pessoas ali, as pessoas te enxergarem bem, é importante. E também é importante você enxergar as pessoas bem, e isso faz parte daquelas orientações que a gente dá previamente. A pessoa escolher o lugar da casa mais próximo do roteador de Wi-Fi, ficar de frente para a luz e não de costas para a luz, escolher um lugar da casa tranquilo, etc. Isso pode parecer um pouco bobo o que eu estou falando, pessoal, mas isso é o segredo da reunião. Tá? Se você não tiver um ambiente adequado, você não faz um bom encontro presencialmente, e online é a mesma coisa. Com essa dificuldade que você, numa reunião presencial, você controla o ambiente mais facilmente, porque você tem um único ambiente onde você vai reunir as pessoas. E aqui você tem que ajudar as pessoas a controlar o próprio ambiente onde elas estão. Alguém soltou uma pergunta que eu vi de passagem aqui sobre a questão dos dados não autorizados da Zoom, né? Isso, Paulo, a Marcília está perguntando. Isso, Marcília, isso já foi resolvido há um bom tempo, tá? Logo depois que isso foi anunciado, a Zoom lançou algumas atualizações, ela tem lançado várias atualizações, não tivemos nenhum problema, e inclusive agora o aplicativo da Zoom, e eu quero fazer de novo isso aí, eu não estou ganhando nada, tá? Eu só estou dando uma sugestão daquilo que eu tenho usado mais. Agora eles te permitem escolher em qual país você vai hospedar os teus dados. Você pode escolher só um ou mais de um. Brasil, Estados Unidos, China, Japão, ele te dá uma série de países onde você vai hospedar os teus dados e onde você não quer hospedar os teus dados. Então, por exemplo, excluí aqueles países que eu considero um pouco mais problemáticos na questão dessa segurança, né? E fiz isso. Então, que eu saiba, não tem mais nenhum problema, tá? E então, para finalizar essa parte, né, que eu estou falando de áudio e vídeo, eu comprei uma câmerazinha simples da Logitech, que custou 390 e poucos reais, e ela é fantástica, é o que eu estou usando agora. Ela tem o áudio integrado, um áudio estéreo, então é muito boa, é muito fácil, é só plugar no seu USB e vai funcionar. Bom, do ponto de vista mais técnico, mais tecnológico, eu diria, eu acho que esses são os cuidados mais importantes. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, quiserem colocar agora, eu acho até mais interessante do que a gente se passar para o outro, vamos dizer assim, para o outro conteúdo, que é mais sobre o encontro em si. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, por favor, perguntar sobre a questão o pacote de segurança do Zoom se estende, sim, se estende, Sinara. Essa segurança do Zoom está resolvida, tá? E lembrem-se o seguinte, pessoal, este é um negócio de bilhões de dólares. A Zoom foi a companhia que mais cresceu nesse período, né, em que todo mundo precisou usar. Então, muitas notícias vocês têm que filtrar aí, porque tem uma competição muito grande. Tanto é que o Google liberou o Google Meet gratuito para todo mundo, tentando conter esse avanço da Zoom.
Eu, de novo, pessoal, não estou dizendo usem o Zoom, eu estou dizendo o que eu uso e por que eu uso, ok? Mas, como a gente está vendo aqui, o Google Meet também nos serve para fazer esse trabalho, tá bom? Mas, com a questão da segurança, sim, está resolvido e eu estou muito feliz e contente com o Zoom, é o que eu uso. Eu provavelmente vou fazer uma extensão do meu plano e aumentar as funcionalidades. Ok. Se surgir alguma pergunta sobre isso, a gente volta, senão a gente vai seguir. Bom, mediação de conflitos. Eu queria fazer uma breve introdução do que eu penso sobre isso, só para a gente ter clareza. Quando eu falo mediação de conflitos aqui com vocês, eu não estou falando exatamente de uma estrutura ou de uma ferramenta específica. É importante falar isso porque, especialmente aqui no Brasil, quando a gente fala mediação, 90% ou mais de 90% das pessoas vão entender que você está falando de mediação, a mediação judicial civil. Essa é uma forma, é uma maneira, é um método, né? Quem já fez a capacitação da mediação civil sabe que o modelo que a gente usa no Brasil é o modelo de Harvard, né? Aquele baseado na teoria dos jogos, do ganha-ganha, a teoria do John Nash, né? Essa estrutura é só uma estrutura. Existem vários outros modelos de mediação. No Brasil mesmo, você tem a mediação familiar, que é muito utilizada. Tem pessoas que atuam com mediação transformativa, não é muito comum, mas tem. Você tem tribunais que utilizam mediação vítima-ofensor-comunidade. Esse nome é um equívoco, na verdade, o que eles chamam de mediação vítima-ofensor-comunidade na essência, uma conferência restaurativa, é um método que tem origem na Austrália e na Nova Zelândia, a ferramenta que eles usam. Existem outros modelos de mediação narrativa, mediação circular, enfim, existem muitos modelos. Então, quando eu falo mediação, eu estou falando da ação de se colocar como uma pessoa neutra e imparcial na ajuda de pessoas em conflito a recuperar um diálogo propositivo, respeitoso, para buscar um consenso, construção de consenso nas suas situações problema. Então, deixar isso bem claro, quando eu falo mediação aqui, eu estou falando mais da ação, da função de mediar e não de um método específico. E aí, então, eu estou usando isso também para falar sobre os processos de justiça restaurativa. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque muitas pessoas vão dizer que mediação, justiça restaurativa são coisas muito diferentes. Eu não vou entrar nisso aqui, que não é o objetivo hoje. Muito bem. Comecei falando sobre então, os cuidados com a tecnologia para a gente poder fazer bem esse trabalho desse diálogo online, né? E vou dizer de alguns cuidados agora de conexão entre os sujeitos. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: via de regra, as pessoas imaginam, né, que a tecnologia ela esfria esse encontro, que ela prejudica, que ela afasta os sujeitos. Nós temos conduzido um projeto social, uma ação sem fins lucrativos, gratuita, faz quase 2 meses já, que a gente chamou de Apoio Agora, dentro da Diálogos Transformativos, oferecendo encontros online para os sujeitos que estão enfrentando dificuldade durante a pandemia, dificuldades com isolamento, com distanciamento social. E o que a gente aprendeu muito, muito rapidamente é que nesses encontros online, muitas vezes você consegue construir um padrão de atenção das pessoas muito maior do que muitos encontros presenciais. Isso é muito interessante. Se vocês pensarem, quem de vocês aí estiver fazendo reuniões online, reuniões de equipe, etc., prestem atenção para vocês verem como, dentro dessas reuniões online, em geral,
as pessoas estão mais atentas às pessoas que estão falando, usando menos o celular e tendo menos distrações. Isso é interessante. A segunda questão que vai corroborar essa minha fala de que o encontro online ele acaba sendo até, às vezes, mais fácil do que o encontro presencial. Duas situações muito importantes que a gente cuida muito na mediação de conflitos, né? A primeira, a segurança, né? Essa é sempre uma preocupação. É claro que nas mediações de conflitos menos graves, menos complexos, isso não é tão importante assim, mas às vezes também é. Mas a minha experiência maior vem de crimes mais graves, né? Homicídio, latrocínio, abuso sexual, violência doméstica. Isso a minha experiência é bem maior dentro dessa área, nesse tipo de processo. Então, a segurança das pessoas é sempre uma preocupação. E quando você faz esse trabalho online, as pessoas estão nas suas casas. Elas estão duplamente seguras. Elas estão seguras fisicamente, imagina-se, espera-se, claro, e elas emocionalmente sentem-se seguras, confortáveis. Uma das dificuldades que a gente tem quando a gente vai trabalhar uma relação conflitiva no encontro presencial é estabelecer um diálogo onde as pessoas se sintam confortáveis, se sintam seguras, se sintam respeitadas, etc. E aqui a gente, e quem conduz esses encontros sabe que é sempre uma incógnita quando essas pessoas sentam-se juntas numa sala para dialogar sobre os seus conflitos. É sempre uma incógnita. E isso não acontece nas reuniões online, porque a pessoa está no conforto da casa dela. Ela está no lugar que ela escolheu dentro da casa dela, na sua poltrona, enfim, em algum espaço onde ela se sente naturalmente mais segura. Então, a gente tem essa dupla questão da segurança muito mais resolvida na reunião online do que na reunião presencial. E isso facilita a gente criar essa conexão entre as pessoas. Essa conexão entre as pessoas, dentro da nossa equipe, né, da Diálogos Transformativos, a gente usa algumas estratégias também. Algumas estratégias específicas, né? A gente trabalha, por exemplo, com o estabelecimento de uma base de valores que a gente vai construir junto com as pessoas. A gente não diz que valores são esses, a gente vai construir com as pessoas, que são os valores que vão embasar, né? Que vão balizar o nosso diálogo. Então, nós fazemos isso no sentido de trazer uma autorresponsabilização dos sujeitos para quando eles forem falar, quando eles forem se manifestar, fazer isso com base naquela lista de valores que a gente construiu. Isso garante muito o diálogo respeitoso, uma escuta respeitosa. A segunda estratégia que a gente usa, né, e vocês vão ver que isso é diferente, por exemplo, quem aqui tem experiência de mediação civil, etc., isso é diferente, né? Na mediação civil você não faz esse trabalho com valores e nem com esse trabalho que eu vou dizer agora, que é de construir uma história coletiva, através das histórias individuais. O que, para mim, é a tarefa da mediação de conflitos, que eu prefiro transformação de conflitos, né? Porque aí envolve uma aprendizagem sobre como lidar com o conflito, envolve uma manutenção desse conflito que foi resolvido ali por muito mais tempo. Uma outra base, então, além dos valores, é a contação de histórias, a gente convidar as pessoas a relatar, não na forma somente de informações, o que aconteceu, isso é importante, mas a gente vai pedir para as pessoas contarem do seu ponto de vista como aquela história se desenrolou. Então, na verdade, a transformação de conflitos, seja ela presencial, seja ela online, nisso não vai mudar nada, ela se trata de construir uma nova narrativa. Essa é a nossa função. Só que, quem é que constrói essa nova narrativa? Os próprios sujeitos.
e não o facilitador ou o mediador do encontro. Então, essa construção da narrativa, ela vai se dar em conjunto pelas próprias pessoas. E isso é muito importante. Então, a nossa estratégia para obter a conexão entre as pessoas é partir desses valores e das suas histórias, porque a partir daí a gente constrói uma conexão empática. É uma conexão que pode levar, e via de regra acaba levando, a uma percepção de alteridade, a uma percepção do outro, uma compreensão do outro. E isso facilita profundamente o que a gente vai fazer depois na hora de tratar a situação problema, na hora de abordar os conflitos propriamente ditos. Então, basicamente, essas são as questões. No nosso caso, a ferramenta que a gente usa é essa ferramenta que eu chamo de diálogos transformativos, né? E ela tem alguns pressupostos, algumas estratégias que a gente vai usar. E isso nos facilita muito. Mas você pode usar isso, por exemplo, também com a estrutura de uma mediação civil. Fazer exatamente o que você faz na mediação civil, fazer aqui online. Você tem a possibilidade de fazer os encontros, os cálculos, né, os encontros individuais com cada uma das partes. Você tem a possibilidade de fazer o encontro coletivo. Você tem muitas possibilidades. Por isso que eu volto, né? A ferramenta que você vai escolher, ela vai te permitir mais funcionalidades e isso vai facilitar o teu trabalho, tá? Mas você pode ser criativo. Você pode ter uma série de possibilidades aí que você vai poder usar nessas ferramentas online para poder fazer o teu trabalho. Eu acho que o maior aprendizado realmente desses últimos 2 meses foi esse. Quebrar todas as barreiras que eu vou chamar até de preconceitos, né? De que o encontro online ele não é adequado, que ele não promove conexão, que ele não promove uma conexão empática, que ele não produz bons resultados, que as pessoas não vão se sentir responsáveis durante o processo. Isso eu posso garantir para vocês que, para mim, foi totalmente superado. Tanto é que, no final da semana, eu finalizei um documento a pedido de um juiz que está junto do grupo que está trabalhando no Conselho Nacional de Justiça para instituir as novas formações, para criar parâmetros para a formação dos facilitadores de justiça restaurativa. E eu inseri essa sugestão, dizendo, olha, os encontros virtuais são poderosos, são importantes, você tem que tomar alguns cuidados, alguns aprendizados aí, claro, obviamente, mas eles não devem ser descartados. Porque isso, inclusive, poderia facilitar sobremaneira a entrega dessa justiça, né? Quando você tem pessoas, por exemplo, você tem tem estados que têm uma dificuldade muito grande das pessoas acesso aos tribunais e etc. Você pega, por exemplo, Macapá, tem uma série, muitas vezes as pessoas têm que vir pelo rio, e a questão do clima às vezes não permite, é muito difícil. Enfim, a gente tem em vários estados do país uma dificuldade das pessoas se deslocarem até os tribunais. É claro que aí você vai encontrar uma outra dificuldade que também é muito presente no Brasil. A qualidade do nosso Wi-Fi, isso é um problema seríssimo. Na teoria, por exemplo, eu tenho 240 MB de internet. Na prática, isso nunca me é entregue. Então, isso a gente precisa evoluir bastante, assim, né? Isso é um problema, porque quando você tem uma conexão de internet ruim, começa a cair o áudio, o vídeo, o áudio começa a ficar cortado, as pessoas não se entendem, e isso gera uma frustração muito grande. Por isso, aquilo que eu disse lá no início, fazer os testes para ver se a conexão do sujeito suporta esse diálogo online. Eu creio que, do ponto de vista do encontro online mesmo, eu basicamente
expliquei aquilo que os cuidados que a gente tomou. Teve uma série de outros cuidados, mas que eles são muito mais específicos da ferramenta que a gente usa, desse diálogo transformativos, e que talvez não é tão interessante para todos aqui, e já passou 40 minutos, então eu vou, Gustavo, me colocar à disposição, de repente, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês acham que faltou acrescentar alguma coisa que vocês gostariam de entender, então estou à disposição de vocês. Ô, Paulo, eu estou vendo aqui que já tem um questionamento da Carolina. Inclusive, era um questionamento que eu ia fazer um parecido. Esse formato demanda preparação prévia das partes, além do lado tecnológico. Então, assim, quem, nesse caso, fica responsável por garantir qualidade de conexão, qualidade de imagem? Quem fica responsável, até que ponto que você e tua empresa e os teus colaboradores auxiliam nesse aspecto aí do ponto de vista de infraestrutura por parte das pessoas que vão participar da mediação? Bom, com a exceção do plano de Wi-Fi ou do plano de internet da pessoa, a gente fica responsável por tudo. Em auxiliar elas a aprender a usar a ferramenta que a gente vai utilizar, tirar dúvidas, esclarecer, fazer o teste, explicar. Essa é uma parte tem que ter muita paciência, porque uma coisa é explicar isso para um jovem de 15, 17, 20, 25 anos, que ele vai te ensinar a usar isso, né? E outra coisa é você trabalhar com uma pessoa um pouco mais de idade, e isso vai te exigir uma paciência bem grande, assim. Então, assim, isso a gente vai cuidar disso, tá? Algumas coisas a gente pode ajudar as pessoas a resolver, os tipos de problemas que elas têm, com relação à qualidade do som, à qualidade do vídeo, etc. Isso a gente ajuda, porque a gente não pode resolver se a pessoa não tem uma conexão de internet que permita ela fazer isso. Mas a gente dá sugestões que as pessoas podem acessar algum espaço público, né? Isso, inclusive, poderia ser uma diretriz a ser tomada, por exemplo, falando da mediação judicial e dos círculos judiciais, o próprio CNJ, né? Enfim, criar algumas parcerias, porque, por exemplo, você não tem um tribunal, você não tem um fórum dentro das comunidades, mas você tem unidade básica de saúde, você tem centros educativos, você tem escolas, você tem centro de referência e assistência social, você tem uma série de equipamentos públicos que estão ali e que, em geral, esses equipamentos têm uma conexão interessante de internet. Então essa pode ser uma tarefa do CNJ construir algumas parcerias para as pessoas acessarem a partir desses hotspots, vou dizer assim. Não necessariamente acessando direto da residência, né? Para aquelas pessoas que não necessariamente têm acesso a essa tecnologia. A Sinara questionou se ela pode fazer uma pergunta via áudio. Mas me perdoa, eu não terminei de responder a Carolina, né? Perdão, desculpa. Porque ela fala sobre a preparação prévia das partes, além do lado tecnológico. Carolina, com certeza, tá? Quem trabalha com mediação de conflitos, e especialmente quem trabalha com transformação de conflitos, há uma diferença importante aí. Quem trabalha com transformação de conflitos vai saber que quase todo o trabalho é feito no individual, na preparação dos indivíduos, que é onde você vai fazer uma análise profunda dos motivos daquele sujeito, dos interesses, das necessidades, do que ele pensa que é justiça naquele caso, quais as soluções que ele imagina. E quando você faz essa conversa, que é fundamental que ela seja individual, quando você faz esse levantamento de todas essas percepções, esses fatos, essas ideias, enfim, emoções, etc., quando você faz tudo isso, você junta tudo isso, eu estou dizendo o mediador, o facilitador, e você monta um mapa mental daquela situação. E ao fazer isso, você tem uma facilidade imensa de lidar com a situação problema. Então, posso dizer assim, como eu disse, a minha experiência é com situações mais graves, especialmente as mais graves, né? E eu nunca tive um problema dentro de um círculo de violência, de agressão, de ameaça, nada disso. Por quê? Porque quando isso pareceu ser um problema nos encontros preparatórios, eu interrompi o processo.
Então, é fundamental. A preparação prévia das partes, ela é exatamente como a gente faria no encontro presencial, e a gente acrescenta a preparação, vamos dizer assim, uma preparação tecnológica. Se eu te respondi, se faltou alguma coisa, você me coloca. Ah, tá, ok, de nada. A Sinara quer fazer uma pergunta através do áudio. Eu não sei para você, Gustavo, para mim não tem problema nenhum. Não, é tranquilo, Paulo, porque ela libera o áudio dela ali do momento do questionamento e depois trava de volta para não ter interferência. Pode liberar, Sinara. Boa tarde, tudo bem, Paulo? Boa tarde, Paulo, Sinara. você me conhece, sabe? Eu sou promotora aqui em Belém do Pará. Sim. Inclusive, tem uma psicóloga do nosso projeto aí participando desse momento. Nós temos um projeto aqui, Justiça em Círculo, que atende resolução de conflitos familiares, de processos que correm junto à vara da família. E aí, com a interrupção do trabalho presencial, o projeto também parou. Só que você já me respondeu bastante coisa, porque nós queríamos, com essa sua última fala, nós queríamos retomar o projeto e voltar ao atendimento dos casos. E foi colocada na reunião de trabalho a questão, algumas dificuldades, como surgirem outros problemas que você não esteja preparada no momento, por exemplo, questões até mesmo de violência sexual, ou questões com vizinhos, assim, que você não estava preparada para atender naquele momento, aquela necessidade, aquele sentimento, além do que você não está olhando a pessoa, foram questões levantadas, não está olhando olho no olho, a questão da linguagem corporal é muito importante também, você não sabe se o que a pessoa está falando lá realmente é o que ela está... Você não consegue identificar isso também na questão da linguagem corporal. Então, ficou assim meio que travado a retomada do projeto, em virtude de todas as ponderações que foram feitas em relação a esse círculo de resolução de conflito virtual. Era isso, se você tinha alguma palavra a falar sobre isso. Eu vou fazer um alerta, uma ressalva muito importante, Sinara, com dois tipos de situações. Violência sexual intrafamiliar e abuso e violência de gênero, violência doméstica. Tá? Essas duas ressalvas, porque é exatamente dentro de casa que essas violências acontecem. Então, seria muito, muito arriscado, muito problemático fazer esse encontro à distância se a gente não tem a noção do que está acontecendo dentro da casa do sujeito. Tá? Porque, por exemplo, vocês estão vendo aqui a parte que eu escolhi que vocês vissem. Toda bagunça que está aqui à volta, vocês não imaginam a bagunça que está isso aqui, porque é o meu estúdio. Toda bagunça que está aqui em volta, vocês não estão vendo. Vocês estão vendo um cenário que eu escolhi, para vocês verem. E isso também pode ser verdade nesses casos. Então, você pode ter, por exemplo, uma situação que você imagina que está tudo bem, e pode ter um sujeito ameaçando, cuidando do que a pessoa está falando ali do lado. A gente não é possível garantir essa segurança nesse sentido. Claro. Então, tem um áudio aberto aí que está vazando bastante. É o seu cenário, talvez? Já concluiu. As coisas não, os móveis. Aí, se alguém está com o áudio aberto aí, pessoal. Você consegue... Entendeu? A gente coloca ali mesmo. Mas não, pode é só conversar com o... Olha, acho que é o seu, Gustavo. Bom, então, Sinara, esse cuidado, nesses casos, ele é fundamental, tá? Então, essa mediação online, onde eu não sei o que acontece na casa do sujeito, que é onde acontece aquela violência, esses dois casos concretos, violência e violência doméstica, eu aconselho a não fazer online, pelo menos por enquanto, até a gente ter outro estrutura que possa fazer. Não sei se te respondi.
Eu acho que, Gustavo, teu áudio está aberto. Me perdoem que eu saí da sala rapidinho e deixei aberto. Perdão, pessoal. Não tem problema. Não sei se tem mais alguma pergunta, pessoal, mais alguma dúvida. Vocês gostariam que eu abordasse mais alguma coisa? Paulo, um questionamento agora, uma dúvida minha, do ponto de vista de resultado. Como é que está a diferença agora para o teu atingimento de metas de mediação? Como é que está funcionando o volume e a demanda de mediações online? Como é que você colocou isso para o teu atingimento de metas e objetivos do ponto de vista corporativo e de gestão? Então, eu não tenho números disso, Gustavo, pelo seguinte, porque parou tudo, né? Nesse momento, nesse instante agora, exatamente agora está tudo parado. Então, a gente está se reestruturando e nesse último mês agora, o meu foco está quase que 100%, à exceção de quando eu atendo algum pedido, algum convite para fazer alguma coisa que nem hoje. Meu foco está 100% em estruturar cursos e outros serviços online, porque tudo que a gente fazia era presencial. Então, a gente teve que se virar. Eu tive todos os meus... Eu ia para a Austrália, Singapura, Estados Unidos, voltar para o México, ia para o Uruguai, tudo esse ano, tudo cancelado. Então, eu estou voltando a minha atenção agora para duas coisas, né? Para o projeto social, esse apoio agora, que é uma tarefa que a gente continuou fazendo ali na equipe, mas esse não é para resolução de conflitos, né? Ele é para dar suporte para as pessoas, e os cursos online. Mas os que a gente fez basicamente por demanda, tá? A gente não está divulgando isso e tal, são coisas que surgiram que a gente foi atender. E não vejo diferença nenhuma, entendeu? A gente tem tomado esse cuidado, né, que eu acabei de falar com a Sinara. A gente só teve um caso, uma situação que era realmente urgente a gente atender, e a gente saiu do virtual e foi para o presencial naquele caso, porque a situação era de tentativa de suicídio, um jovem que estava abusando do álcool, e havia algumas tentativas de suicídio, uma delas recente, e ele estava sozinho durante a pandemia, e nos foi solicitada essa intervenção. A gente fez algumas reuniões online com a família, tá? Mas o encontro com ele, a gente foi presencial. A gente precisou fazer, a gente tomou todo o cuidado, a gente fez num espaço aberto bem grande, com 3 metros de distância entre cada um de nós, com máscaras, etc. Mas pela gravidade, pela urgência da situação, a gente finalizou o trabalho com esse rapaz presencial. Fora Perfeito. Isso, a gente tem trabalhado tudo online. Perfeito, Paulo. Na verdade, é o que eu imaginei, porque o ambiente hoje ele está bem diferente do que seria normalmente, muito provavelmente para você, para a tua empresa. É claro que acredito que você vai conseguir ter um parâmetro aí para poder mensurar isso de maneira um pouco mais assertiva a partir do momento que a gente restabelecer as nossas situações. E muito provavelmente aqui, ó, a resposta que você vai dar para a pergunta da Sinara, vamos tentar direcionar aí para o encerramento da nossa palestra online, né, para manter o cronograma de 1 hora. Né, como você vê o futuro das resoluções de conflitos pós-pandemia. Então, creio que a quarentena nos obrigou a aprender a trabalhar de uma outra forma no âmbito digital, a fazer negócios no âmbito digital. Então, muito provavelmente, você vai agregar aí essa fatia dessa prestação de serviço, aí vai incorporar a tua operação, muito provavelmente, né? Gustavo e Sinara, eu vou dizer o seguinte... até um chavão, né, que em japonês, em várias outras línguas orientais, a palavra que as pessoas usam para crise é basicamente a mesma que usam para oportunidade. Isso é um chavão antigo, né? Mas isso é a maior verdade que existe. Por conta dessa crise, por exemplo, eu acabei de falar a minha situação, eu tinha todo um ano planejado, era um ano para passar 1/3 do ano fora do Brasil, e de um dia para o outro, tudo cancelado, e eu me vi em casa, me sentindo trancado e me sentindo em prejuízo completo.
Claro, prejuízo financeiro, como para todo mundo veio. E o primeiro momento é uma frustração, o segundo é uma dúvida, uma indecisão, e depois você começa a fazer um questionamento, Sinara e Gustavo, que eu acho que esse é o questionamento que, para mim, ele está resolvido. A partir de agora, já valendo hoje e para o futuro, eu vou perguntar por que é que eu tenho que ir lá? Por que é que eu teria que sair daqui, atravessar uma viagem longa, etc., para dar um curso, para fazer uma palestra? Por que é que eu vou investir meu tempo, minha energia, minha saúde física, o risco, o custo financeiro mesmo também para fazer isso? Por quê? Com que objetivo? Então, o futuro da resolução de conflitos pós-pandemia, eu acho que ele é muito parecido com o futuro, por exemplo, de eventos, com o futuro de viagens de negócios. Você vai passar a perguntar, eu preciso ir até lá? Eu preciso fazer esse sujeito vir até aqui? Vou dar um exemplo. E acredito, desculpa te interromper, acredito que cada vez mais a velocidade das tomadas de decisão vai aumentar, né? Uma vez que você não precisa atravessar o oceano para fazer uma negociação, ou mudar de estado para poder fazer algum tipo de acordo, muito provavelmente o ritmo dos negócios aí vai ser acelerado de maneira bem exponencial, né? Não tem sentido, Gustavo, porque olha só, vejam, em 2013 eu tive uma situação, quando eu atuava dentro do Fórum de Caxias do Sul, era um caso de guarda de uma criança que demorou um ano, mais de um ano, porque as pessoas moravam numa cidade a 100 quilômetros daqui de Caxias do Sul, demorou um ano para as pessoas conseguirem se deslocar, a ter o acesso ao fórum para vir fazer aquele trabalho. Hoje, faria isso numa semana, entende? Não tem sentido. Aquelas pessoas... claro, se você for falar assim, alguns casos vai ser importante fazer presencial, com certeza, alguns casos mais complexos, mais graves, mais sérios, alguns tipos de situações, eu não vejo, por exemplo, esses dois casos, violência de gênero, violência sexual, intrafamiliar, etc., ele exige um grau de cuidado, de olhar, que é muito mais direcionado para o encontro presencial. Mas isso é enorme minoria dos casos que a gente trabalha. Os casos cíveis e casos menos complexos não tem sentido, não vejo sentido de continuar sendo assim. Basta que se organize isso adequadamente, o próprio sistema de justiça se organize um pouco melhor para fazer isso, e não vai fazer mais sentido. Por que esperar? Por que fazer as pessoas se deslocarem? Por que fazer as pessoas gastarem dinheiro? Muitas vezes você, por exemplo, tem quem trabalha aqui com mediações judiciais vai saber que muitas vezes o sujeito não vem na mediação ou no círculo, né? Se você trabalha com justiça restaurativa, porque tem medo de perder o emprego. Ele é um trabalhador informal. Uma pessoa, quantas vezes uma senhora que trabalhava com limpeza, etc., e dizia, eu não posso vir porque é o dia da minha limpeza na casa do senhor fulano de tal. Se eu vier, ele contrata outra. Entende? Então, você tem uma série de facilidades que eu não vejo por que voltar atrás. A gente tem que sair dessa pandemia aprendendo algumas lições, e uma delas eu acho que vai ser essa. Sem dúvida, Paulo. Eu acho que até mesmo para se utilizar desse tipo de tecnologia para nos permitir até mesmo um avanço do ponto de vista de saúde, educação, aí a nível nacional, né? Pessoal, vocês têm mais algum tipo de questionamento para fazer? Se for o caso, se o professor Paulo me permitir, a gente compartilha os contatos, compartilha as redes sociais. Se for do interesse de algum de vocês procurar ou recomendar o serviço dele, sintam-se à vontade para contactar a ESIC ou até mesmo contactar ele diretamente. Eu vou colocar aqui, hoje o pessoal usa mais Instagram do que qualquer outra coisa, né? Mas eu vou deixar aqui os meus contatos do Instagram e também do meu e-mail. O meu Instagram pessoal está aí. Inclusive te marquei numa publicação ali, em tempo real da tua palestra ali. Que então, ótimo. Aqui, pessoal, na sequência eu já vou passar a palavra para o professor Paulo poder fazer a despedida, o encerramento dele.
Eu queria agradecer a participação do pessoal que está aproveitando e absorvendo esse conteúdo, mesmo que não seja a sua área de atuação, uma maneira da gente identificar de que maneira que a tecnologia, de que maneira que a situação atual que a gente vem vivenciando nos propõe ao encontrar alternativas inovadoras e criativas para trabalhar. A ESIC sempre tenta trazer para dentro de sala de aula, tanto nos cursos de graduação, pós-graduação, até mesmo no Colégio Internacional ESIC, temas que sejam inovadores, temas que tragam realidade de mercado de trabalho, para que o pessoal possa entender o que o mercado de trabalho vem esperando do pessoal e dos profissionais, além do fato de prover para todos os alunos certificação de nível internacional que vocês já sabem, a possibilidade de ter uma experiência fora do país, o fato de você conseguir ter no teu currículo, no teu diploma, uma chancela e uma marca forte de nível internacional, que com certeza é muito reconhecida pelo mercado de trabalho e que traz profissionais do gabarito do Paulo para poder falar sobre assuntos aí com certeza muito pertinentes e relevantes para o nosso dia a dia. Então, fica o convite para que vocês conheçam mais o trabalho do Paulo, mas fica também o convite para que vocês conheçam e se estimulem e se sintam-se motivados a se desenvolver, a se especializar, para poder estar atento às demandas que o mercado de trabalho vai exigir dos profissionais aí nesse período pós-pandemia. Paulo, passo a palavra para você. Muito obrigado pela participação. A recomendação que foi feita do teu trabalho, e sem dúvidas, reflete a qualidade e o conhecimento que você tem sobre o tema e a didática para transferir esse conhecimento. Então, só tenho a agradecer a você e com certeza a gente vai conseguir pensar e planejar outras palestras com outros temas aí. Gustavo, eu te agradeço o convite. Tentei ficar bem dentro do tema. Eu tenho... se começa a me perguntar, eu vou abrindo e vou falando de um monte de coisa. Hoje eu procurei ficar bem dentro do tema, até para respeitar o tempo, né, que havia sido combinado. Te agradeço o convite, fico à tua disposição e à disposição de todos. Se tiverem alguma dúvida específica, tem aí minhas redes sociais ali. Vai ser um prazer poder ajudar vocês em algum sentido. Um abraço e estou à sua disposição, Gustavo. Qualquer coisa que precisar, realizar. Muito obrigado. A ESIC quem agradece a tua participação. Com certeza uma parceria vai ser muito duradoura. Até mais. Obrigado, pessoal, que participou. Tchau, tchau. Até mais. Até logo, pessoal. Obrigado a todos.